Bom dia com alegria. Povo de Deus, Deus nos despertou hoje cheio de energia, de disposição para viver esse sábado, para ouvir a sua palavra. Nós vamos começar o nosso sábado com a melhor parte. Vamos começar com Deus. Então eu agradeço a Deus toda a honra e toda a glória, nosso bom pastor, por esse sábado. Hoje nós estamos aqui com a presença nesse 12 de outubro, dia que o Brasil comemora, padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos aqui com a oportunidade, com o privilégio, com a honra de receber novamente no nosso programa o Padre Isaías, diretamente de Goiânia. Foram muitos pedidos, pessoas ficaram encantadas com o que ele entregou para nós, o que ele trouxe para nós de profundidade, de conhecimento, de ensinamentos da Bíblia. Então eu chamo aqui para vocês, Padre Isaías, seja bem-vindo! Muito obrigado, Ariane. Bom dia a todos. E como diz a Ariane, bom dia com alegria. Uma alegria muito grande estar retornando ao programa, partilhando um pouco da palavra de Deus. E nesse dia hoje, que é um privilégio, que é poder estarmos celebrando Nossa Senhora Aparecida, que é padroeira do Brasil. Independente de sermos católicos ou sermos evangélicos, Nossa Senhora Aparecida é também um símbolo nacional. Então, independente de ser de denominações diferentes, que prestam um culto, uma reverência à Virgem Maria com o título de Aparecida, para nós, Nossa Senhora Aparecida, ela também é um símbolo nacional. Da mesma forma que prestamos reverência à bandeira do Brasil, nós também prestamos reverência à Nossa Senhora Aparecida, porque, além de ser mãe de Deus e ser padroeira do Brasil, ela é um símbolo da unidade dos brasileiros também. Amém, amém. Padre, então o senhor está com a palavra aí, pode começar, nós estamos com sede de receber o que o senhor fez para nós. Muito obrigado, Ariane. Eu recebi esse presente de poder falar um pouco para vocês hoje, que é a partir, então, do segundo livro de Crônicas, do capítulo 26 ao 36. Nós temos, então, 10 capítulos, então, para podermos nos debruçar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mas eu gostaria de situar um pouco a gente, até a gente chegar nesse caminho do livro de Crônicas, até o capítulo 26 ao 36. Primeiro que, depois da libertação do povo de Israel, a gente tem que ter essa imagem muito bonita, que o povo passa 40 anos no deserto e quem é a autoridade, o guia, o porta-voz de Deus para a comunidade do povo hebreu no deserto é Moisés. Depois, essa autoridade ela é transmitida. Quando entra na Terra Prometida, ela é transmitida para outro, para Samuel, depois é transmitido para outro, e assim vai. Ou seja, nós temos a geração, essa primeira geração, desde a entrada no deserto e até a entrada na Terra Prometida, que é a geração dos profetas de Deus, que são aqueles que têm a missão de orientar o povo. Depois, o povo de Israel, eles se veem na necessidade de ter uma autoridade de um rei. Porque eles viam os povos vizinhos deles, a direita, a esquerda, esses povos que estão aqui e ali, todos esses povos eles tinham algo em comum, que eles tinham uma autoridade, um rei que os governava. O povo de Israel, então, ele vai fazer o caminho de pedir, então, a Deus um rei. E Deus, então, vê, então, que a necessidade deles e concede, então, ao rei. Pede, então, a Samuel. Na época de Samuel, existia a condição dos juízes. Então, quem governava Israel eram os juízes. Samuel, ele era tanto profeta quanto juiz e sacerdote. Ou seja, Samuel, ele tinha toda uma autoridade em volta do seu ministério. Ele era sacerdote, ele era juiz e ainda era profeta. Então, o que Deus faz é, então vou constituir uma autoridade, uma monarquia e vou escolher meu eleito. Aí, então, é aquele texto de 1 Samuel que nós conhecemos, que é a eleição de Davi e Samuel, que o unge como rei de Israel. Depois de Davi, vão se estabelecer várias linhagens voltadas a Davi ainda, que tem Davi como primeira linhagem, mas diversos outros reis que vão sentar sobre o trono de Israel para poder governar. Nós estamos aí no livro das Crônicas, quando a gente fala do reinado dos reis no livro das Crônicas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o que hoje nós compreendemos hoje com a imagem do Estado de Israel
nessas alturas aqui do livro das Crônicas, ele está dividido em dois. Ele está se dividido entre o norte é Israel e o sul é Judá. De forma que quando a gente vai lá lembrar sobre as 12 tribos de Israel, que a gente vai falar da tribo de Ruben, de Simeão, de Levi, de Judá, de Dan, Neftali, Gad, Asser, Issacar, Zabulon, Efraim, Manassés, a gente tem que lembrar com muita clareza, e Benjamim. A gente tem que lembrar com muita clareza que quando há a divisão do Estado de Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte vão ficar as 10 tribos de Israel. E o Reino do Sul vai ficar a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, essa é a divisão, esse é o cenário geográfico, político, que nós vamos ver no livro das Crônicas, que já está armado para nós. Nós vamos entrar agora no livro das Crônicas falando com um pouco mais de clareza dos reinados que aconteceram nesse período após a divisão do Reino do Sul, do Reino do Norte, durante, então, essa linhagem davídica. É bom a gente recordar, a última vez que eu estive com vocês, eu lembrei disso, que quando a gente fala da linhagem de Davi, nós estamos falando dos herdeiros da promessa. Nós estamos falando de uma linhagem real que foi escolhida por Deus para poder serem o porta-voz de Deus no meio do povo. Nós estamos falando de uma linhagem que foi escolhida a dedo por Deus, que foi consagrada, que foi eleita, que foi consagrada e que foi instituída por Deus para ser não a presença de Deus na terra, mas para poder serem os porta-vozes da palavra de Deus, na missão de orientar e de conduzir o povo. Por isso que quando a gente vai lá na nossa Bíblia, segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, a gente vai ver que o capítulo 26 ele vai narrar para nós o reinado do rei Uzias. Ele era rei de Judá. Lembrem-se, Judá é o reino do sul. Israel é o reino do norte. Então, a linhagem davídica, ela está fundamentada em cima da tribo de Judá. Então, aonde que está a linhagem de Davi, a linhagem daqueles que foram eleitos por Deus para governar o povo? É a linhagem de Judá. Aonde está a tribo de Judá, está a linhagem de Davi, dos filhos da promessa. A gente entende um pouco melhor essa ilustração, porque quando a gente vai fazer a genealogia, a árvore genealógica de Jesus, a gente vê que Jesus, ele é da linhagem de Davi, logo ele é da tribo de Judá. Às vezes, algumas das músicas de nossas igrejas falam do leão de Judá, chama Jesus de leão de Judá. É justamente em referência a isso. Essa linhagem davídica, a qual os reis de Judá fazem parte e que Jesus é o grande sinal dessa unificação. Pois bem, quando nós falamos então desse primeiro reinado, que é o reinado de Uzias, ele se torna então o rei de Judá e ele vai fazer aquilo que é um governo reto diante do Senhor. Ele vai se destacar por várias áreas. Uma delas é, claro, que é a construção das fortalezas, é tornar Jerusalém uma cidade bem edificada, e até mesmo na questão da conquista dos inimigos, de saber quem são os inimigos de Judá para podê-los conquistar. Então, o reino de Uzias, o reinado de Uzias, ele é fundamentado justamente nisso, que Uzias, ele coloca Deus na centralidade do reino, ele é reto em ouvir e seguir as orientações de Deus, e nas áreas que o seu reinado vai ter mais destaque é justamente na edificação da cidade, na proteção da cidade, na segurança pública, podemos dizer assim, e, ao mesmo tempo, na defesa da cidade, indo contra os inimigos do reino. Então, com isso, a grande dificuldade que vai acontecer com Uzias é justamente que Uzias ele vai ser possuído por uma arrogância. Ele, então,
dentro desse contexto de que ele é um ótimo rei, que ele segue retamente as palavras de Deus. O que acontece com Uzias é que ele se deixa conduzir por uma arrogância de que ele é rei e ele pode tudo. Nós sabemos que quando se institui qualquer autoridade, seja civil ou religiosa, cada uma tem que saber o seu devido lugar. O problema de Uzias é que ele não soube respeitar o lugar que Deus deu para ele. E o que Uzias faz é que Uzias ele entra no templo para queimar incenso. Essa função, na compreensão das normas religiosas do Templo de Jerusalém, a gente tem que entender que essa função era reservada diretamente para os sacerdotes. O que acontece é que Uzias, cheio de arrogância por ser rei de Israel, ele se vê na autoridade de fazer o que ele bem quiser. E o grande contexto dessa história para nós no capítulo 26 é que você não pode ser arrogante para poder achar que você é superior a todos. Não é porque Deus te constituiu rei de um povo que você pode passar por cima da organização que Deus colocou, que é o plano de Deus na vida das pessoas. A gente não pode passar por cima de ninguém para poder conseguir algo. A gente não pode se deixar possuir e poluir por esse sentimento de arrogância que poluiu Uzias. Porque o que acontece aí é você roubar o lugar do outro. E quando Uzias entra no templo para poder queimar incenso, Uzias ele fica manchado, porque com isso ele acaba tendo que viver isolado, porque ele acaba recebendo uma lepra. Essa lepra não vamos entender claramente como um castigo de Deus, mas como um desrespeito àquilo que é a instituição de Deus. Porque Deus, quando institui as tribos de Israel, é muito interessante que quando a gente compreende um pouco sobre as tribos de Israel, a gente vai ver que a tribo de Judá é a tribo que é dos líderes da comunidade. Logo em seguida, a gente também tem a tribo dos levitas. Os levitas são aqueles que têm a importância de zelar pelo templo, pelo espaço sagrado. O que acontece é que a tribo de Judá, em relação à pessoa de Uzias, invade a tribo, as funções da tribo de Levi. E isso vai gerar um contexto de muita dificuldade, porque é um desrespeito com a instituição de Deus, que Deus estabelece e coloca cada um no seu devido lugar para a harmonia do governo das tribos de Israel. O que acontece aí com vamos dizer assim, essa arrogância de Uzias é que Uzias quebra todo o sistema proposto por Deus para governar Israel. É como se eles estivessem remando contra a maré. E a impressão que dá quando a gente vê esse texto, analisando versículo por versículo, é que essa praga que o Uzias recebe é justamente também para poder aprender a ocupar o lugar que é dele e não roubar o lugar dos outros. Às vezes na nossa vida a gente tem a tendência às vezes de invadir o espaço do outro. E o pior problema da arrogância é que a arrogância nos faz achar que temos direito àquilo que nós não temos. A arrogância, que é nos colocar sob condições de que a gente se preenche de um orgulho, de uma vaidade tão grande, que a gente acha que a gente é detentor de tudo e pode fazer tudo. Aí, quando nós ouvimos essa passagem, essa relação de Uzias com o templo, é vendo que justamente houve um desequilíbrio entre a função civil e a função religiosa, de forma que aquele que exercia a função civil de governar o povo invadiu o templo para poder exercer uma função religiosa. Por isso a lepra. Não, é como se Deus estivesse dizendo para ele: Uzias, fica no seu canto, o seu lugar é esse. O lugar do templo é a função dos levitas, é dos sacerdotes. O seu lugar é aqui, no trono, governando o povo, e não no santuário oferecendo incenso para adoração. O seu lugar é o lugar de conduzir o povo. Certamente, o que Deus quer nos provocar também nesse texto também é a gente saber se realmente nós estamos nos nossos devidos lugares. É muito perigoso uma pessoa que está fora do seu lugar. Eu brinco que uma pessoa que está fora do lugar dela, ela não sabe o que ela faz. Quando a pessoa está fora do seu lugar,
Porque a natureza ela é muito justa conosco. A natureza, ela nos coloca. A gente nasce, a natureza por si só coloca a gente no nosso devido lugar. Porque quando a gente nasce dentro de uma família. Aí lá tem o pai, tem a mãe. A gente nasce, talvez a gente já tenha um irmão, alguém que nasceu primeiro que a gente. Automaticamente a gente nasce, a gente vai ser o quê? Filho segundo, filha segunda. Aí, o outro que vai vir depois de mim, aí depois ele vai ser o quê? Filho terceiro. Então, a natureza por si só, Deus, ele nos coloca nos devidos lugares que a gente tem que ocupar na vida. E se a gente for mudar de lugar, é Deus que vai fazer isso. Não somos nós. Que vamos, por livre e espontânea vontade, querer trocar, fazer uma dança das cadeiras na ordem natural das coisas para poder mudar. É Deus quem nos coloca nos devidos lugares que nós devemos ocupar. Por isso que quando a gente lê esse capítulo 26 das Crônicas, do segundo livro de Crônicas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente nisso. Deus usa de nós para nos colocar no devido lugar que a gente tem que estar. O perigo é a gente querer invadir o lugar que não nos foi dado por direito. É igual a experiência da família, né? Às vezes tem filho que quer ser pai. E o perigoso é às vezes que tem pai que quer ser filho. Aí como é que fica uma estrutura familiar dessa? Fica toda bagunçada. Porque o filho não está ocupando o lugar de ser filho e ele está querendo ser pai. E o pai, às vezes, por alguma fragilidade, prefere ficar no lugar de uma passividade, então ele prefere ser filho. Não toma as decisões que precisam. A mesma coisa acontece com a mãe e a filha. Às vezes a filha quer ser mais responsável e ter mais autoridade que a mãe. Aí ela passa na frente da mãe. E às vezes a mãe pode arrumar um lugar de passividade na relação familiar. E ela, o que ela faz? Ela volta para o lugar de filha. Aí as relações estão todas invertidas. O que pode acontecer nessa família? Um caos, com certeza. E a mesma coisa acontece nas nossas vidas. O funcionário não pode querer ser patrão. Ele pode, com certeza, buscar a sua independência cada vez mais para um dia abrir uma outra empresa e ele ser patrão. Mas o funcionário tem que, a primeira coisa a saber é que ele é funcionário e que existe o patrão. E que ele não pode querer passar na frente da hierarquia que já foi estabelecida. A gente tem que aprender. É igual a regra do ônibus. Quem entrou primeiro, quem chegou primeiro, senta na janela. Quem chegou depois vai ter que sentar no corredor. Até a hora que alguma poltrona na janela vai ficar vaga e você vai poder levantar e trocar de lugar. Só que na perspectiva cristã, nós compreendemos que não é por nossa livre vontade e força que a gente se levanta e troca de poltrona na vida. É Deus que nos convida. Levanta-te, meu filho, minha filha, e vai lá e toma posse desse lugar que eu preparei para você. A gente não pode querer atropelar o processo que Deus tem para a vida de cada um de nós, porque senão a gente começa a atropelar todo o processo da vida. E quem não respeita os processos acaba avançando de maneira muito rápida no tempo, na história, e com isso não vive aquilo que cada etapa pede para ser vivida. Essa que é a grande dificuldade. Quando a gente vai ver lá, vamos avançar mais um pouquinho, capítulo 27. Capítulo 27, ele vai abordar mais Joatão, ou seja, nós terminamos o reinado de Uzias, e o filho de Uzias, Joatão, então, ele vai assumir o trono, ele vai se tornar rei após a morte do seu pai, Uzias. Joatão, ele também fez com que seguiu de maneira mais reta os ensinamentos do Senhor e se dedicou também na construção de fortalezas durante seu reinado. Judá, vamos dizer assim, vai acontecer um processo de prostração de Judá diante daquilo que são os lugares reais. Ou seja, o que Joatão vai fazer? Joatão, ele é um filho muito devoto do pai, para poder seguir as boas coisas. Quem dera que todos os filhos fossem assim, pegassem só os bons exemplos, mas às vezes a gente acaba pegando também os maus também, para poder seguir. Mas o que acontece é que Joatão, o que ele vai fazer? Ele vai, no seu itinerário, na sua preparação, dar continuidade ao reinado do seu pai. Só que Joatão, ele sabe da experiência que o pai viveu e ele vai governar Judá no lugar que ele tem que ocupar, que é como rei. Então, ele dá continuidade ao reinado do pai, mas a diferença dele é que ele consegue observar as falhas do pai para poder não repeti-las novamente. E isso é muito importante, que é a capacidade da gente conseguir aprender com o erro dos outros.
Não é ficar sentadinho esperando o outro errar para poder ter a oportunidade de ver, olha, fulano quebrou a cara ali, eu não vou ali. Ou seja, fazer a mesma coisa que Davi fez com Urias. Eu não, eu vou jogar ele aqui para frente da batalha para poder me aproveitar da perda dele. Não, não é fazer isso. É a gente ter a capacidade de certamente nos parar diante da realidade e olhar para trás, para aqueles que nos antecederam. É virar o rosto e olhar para trás, para a história. Às vezes tem experiências que não deram certo lá atrás e que a gente corre o risco de repeti-las, mas a gente não precisa correr o risco de repeti-las do mesmo jeito, porque se repetir do mesmo jeito, é perigoso dar errado de novo. Então, é ter a autocriticidade de ver que lá atrás essa experiência não deu certo. Pode ser que agora dê, mas eu tenho que me policiar o suficiente para poder aprender com os erros de quem nos antecedeu. É isso que Joatão faz no capítulo 27. Ele aprende com os erros do pai, Uzias, para poder ele tomar as decisões certas sobre Israel. E isso é muito importante para poder compreender com clareza o caminho que Deus deseja seguir para cada um que deseja trilhar para cada um de nós. A gente tem que ter clareza e compreender isso na nossa vida, que quando a gente se coloca diante da proposta da palavra de Deus, se coloca sob a orientação dessa palavra, a gente também tem que ver que a Bíblia é marcada pelo sucesso de homens e mulheres que foram guiados por Deus, mas é marcada também pelo fracasso daqueles que não souberam ouvir essa palavra dele. Então, a palavra de Deus para nós é com clareza um sinal de que Deus deseja nos acompanhar. Mas também a gente tem que aprender o quê? Aprender com o erro daqueles que nos antecederam, para a gente não querer repetir as mesmas coisas. Vamos um pouco mais para frente. Capítulo 28. O filho de Joatão vai então assumir o reinado com a morte de Joatão. O nome dele é Acaz. Acaz, ele vai ser um rei que vai se esquecer do que fez o avô. Por quê? O que Acaz vai fazer é justamente se desviar dos caminhos do Senhor. Então, o que Acaz vai fazer é esquecer. Um perigo muito grande é a gente viver, às vezes, de uma amnésia, de que a gente não se lembra dos nossos antepassados. E olha que nós não estamos muito longe, nós estamos falando de Acaz, que é neto de Uzias. É neto. Nós estamos falando da experiência que o avô dele teve diante da condução do reino. E de que o que ele faz? Ele simplesmente desvia. Ou seja, ele vai fazer o quê? Nesse capítulo 28, ele vai fazer alianças com outros reinos. E a pior coisa na história de todo Israel, de todo Judá, é porque Acaz é um rei que vai fazer sacrifícios humanos. Por quê? Acaz ele começa a adorar os Baais, ou seja, os deuses pagãos. E com isso, esses deuses pagãos cobram sacrifícios de sangue humano para que o rei possa conseguir tudo, toda a sua fama, toda a sua sabedoria, toda a sua riqueza, toda a estabilidade do império que ele tem, todo o reinado. Então, por isso o que acontece? Acaz ele vai se envolver em sacrifícios pagãos. O que são esses sacrifícios pagãos? O sacrifício de seus próprios filhos. Por isso que Acaz ele é tido como uma marca muito ruim no reinado de Israel, porque é o único rei de Israel que faz uma prática totalmente contrária aos ensinamentos de Deus. Porque até então os sacrifícios que se tinha eram sacrifícios cruentos e incruentos em relação à queima de hortaliças ou à queima de animais, como sinais de sacrifício. Agora, o que Acaz faz quando ele começa a permitir a entrada de outros deuses em seu reinado é aderir também ao culto pagão desses deuses, que permitiam o sacrifício de pessoas e até mesmo permitia que Acaz pudesse sacrificar seus próprios filhos para poder fazer uma barganha.
É a mesma coisa da pessoa que eu brinco que outro dia eu estava falando na homilia na missa, justamente isso, que com o mal a gente não dialoga. Com o mal a gente não pode dialogar. E esses Baais que estão expressos aí no capítulo 28 são a imagem desses Baais, desses deuses que querem o sacrifício humano. Esse sacrifício não pode ser para Deus, porque Deus não pede o sacrifício de outro ser humano para ninguém. Nós temos lá com clareza aquela imagem ainda, lá no livro do Gênesis ainda, de o sacrifício de Isaac, que Abraão leva Isaac para ser sacrificado, que Deus pediu o sacrifício. Não pediu para poder matar Isaac, ele pediu a prova da fidelidade de Abraão, que é totalmente diferente. O que acontece com Acaz é que Acaz, ele leva as vias de fato, ele mata os próprios filhos para poder conseguir riqueza, para poder conseguir prosperidade, para poder conseguir as mulheres, conseguir as riquezas. E às vezes eu estou me perguntando, enquanto estava rezando esse texto, o que a gente é capaz de fazer para poder conseguir tudo isso? Quais são os sacrifícios que nós fazemos para poder conseguir riqueza, para poder conseguir honra, para poder conseguir tantas regalias que o mundo pode nos oferecer, prosperidade, sabedoria, porque é perigoso nós estarmos querendo tudo isso e fazendo sacrifícios daquilo que nós mais amamos. Pode ser que nós estejamos sacrificando nossa família, pode ser que nós estejamos sacrificando as pessoas que nós amamos. O que Acaz faz é não ter escrúpulo, porque ele quer e ele é capaz de sacrificar aquilo que ele tem, que ele mais ama, que é seus filhos e sua família, sua descendência, a descendência dos filhos da aliança, ele sacrifica para o seu bem próprio. O que ele está fazendo isso? Ele não está pensando no futuro de Judá, no futuro de Israel, no futuro do seu reino, porque ele está sacrificando seus próprios filhos para poder receber tudo que esses deuses pagãos estão oferecendo. É muito perigoso quando a gente começa a barganhar com o mal. Quando a gente começa a barganhar com o mal pode nos seduzir oferecendo tudo, mas também ele pode nos pedir tudo em troca. Por isso que com o mal a gente não dialoga, porque o mal ele vai nos seduzir oferecendo tudo o que ele acha que ele tem para poder nos oferecer. Só que ao mesmo tempo a troca do tudo que ele tem para nos oferecer é o tudo que nós temos e amamos também. Deus não pede isso. Ele não pede isso de nós. É ele que deu. Então é ele que conserva em nossa vida. Vamos seguir para o capítulo 20, o capítulo 29. Nós vamos ter aí um reinado novo, porque dos filhos de Acaz, o único que não foi assassinado foi Ezequias. Ezequias, então, ele vai se tornar rei. E a grande missão de Ezequias é não seguir o exemplo do pai. É uma ruptura. É perigoso quando a gente começa a fazer um círculo vicioso na família da gente, às vezes. Porque o círculo vicioso é justamente isso. Eu repito a mesma coisa que meu pai fez, porque o meu pai repetiu o que o meu avô fez. E meu avô repetiu o que o meu bisavô fez. E a gente cria um círculo vicioso de erros. Quando o círculo vicioso é de acertos, ainda bem. Mas quando o círculo vicioso é de erros, o grande problema aí é que a gente não abre a possibilidade de melhorar, de consertar. Por isso, o que Ezequias vai fazer é quebrar o círculo vicioso dos erros, para poder dar início a uma restauração do culto de Deus. Porque até então, com o acaso que nós tínhamos, era um culto pagão que tinha invadido todo o reino de Judá. O que Ezequias faz é justamente expulsar todo o culto pagão, restabelecer o culto ao Deus de Israel, vai chamar novamente os levitas, convocar os levitas de volta, que haviam se dispersado no reino de Acaz, trazer todos de volta, para poder fazer um rito de purificação no templo, para que o povo de Israel pudesse voltar ao templo. Uma das grandes marcas do governo de Ezequias, como o rei de Judá, vai ser que Ezequias ele vai fazer o quê? Uma grande celebração da Páscoa.
os historiadores bíblicos narram que a maior celebração da Páscoa, desde antes do exílio e do pós-exílio, foi convocado por Ezequias. Porque como o povo tinha se dispersado por conta da adoração que o rei tinha pelos deuses pagãos, não se celebrava então a Páscoa, porque o culto judeu, o culto ao Deus de Israel, era proibido. Então, com o fim do governo do reinado de Acaz, Ezequias restaura o culto ao Deus de Israel e Ezequias traz de volta os levitas para poderem purificar o templo e retomarem o culto do Deus de Israel no templo de Jerusalém. Com isso, então, ele faz a grande convocação para que todo o reino do sul e do norte possa se unir novamente na adoração a um único Deus. O que Ezequias faz é simplesmente limpar a sujeira de seu pai para poder restabelecer que Deus é quem conduz o reino. É Deus quem conduz. É Deus que está à frente. É Deus que comanda. É Deus que vai conduzir o nosso povo. No capítulo 30, Ezequias, então, ele vai enviar convites a todo Israel, todo Judá, para essa participação. Então, no 30, nós vamos ver com clareza que existe um convite solene, como se fosse um convite de uma festa de casamento mesmo, para que todo mundo possa participar dessa festa que vai ser a Páscoa. Por isso que lá no capítulo 31, após a Páscoa, Ezequias ele vai organizar todo o sistema de ofertas e das instruções sobre os sacerdotes da forma que eles vão servir corretamente. Ou seja, o povo ele vai responder com generosidade a essas orientações. Por quê? A grande experiência que Ezequias está fazendo é a experiência de devolver Deus para o seu povo. É essa a experiência. É a experiência, às vezes, de um povo que está privado de uma experiência consagrada com Deus e que, através de uma figura como Ezequias, tem a sua libertação. Nós estamos falando de um povo que está sendo liberto dos Baais, dos outros deuses, para poder ser devolvido nas mãos de Deus novamente. Então, essa é a experiência. E Ezequias ele vai ser um rei com uma reverência, um acolhimento, um carinho tão grande do povo, que isso vai ficar tão claro e tão evidente para o povo, porque o amor do povo pelo seu rei é o amor do seu rei pelo seu Deus. Então, o sucesso dos reinados em Israel e em Judá são reflexo do amor do seu governante por Deus. Por isso que uma das coisas que até mesmo nas nossas realidades civis hoje, nossa realidade civil hoje, é bonito quando a gente vê um governante que ele tem amor a Deus e que ele tem respeito por Deus e é um homem de oração. Então, quando eu vou exercer até a minha democracia no direito ao voto, eu olho muito a vida de fé. Eu olho a vida civil, tudo que o candidato pode fazer, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ver a vida de fé. Aonde que está Deus na vida dessa pessoa que será escolhida para poder governar? Porque a experiência do povo de Israel é justamente isso, né? Nós amamos o nosso rei porque ele ama a Deus. E quando nós amamos o rei, nós estamos indiretamente amando a Deus também. Porque nós sabemos que ele é um homem de Deus, é um homem da verdade. Por isso, Ezequias, ele vai ser um dos maiores reis de Israel por conta do seu amor, do seu respeito e do seu cuidado com a fé. É muito importante a gente ver isso, que homens e mulheres que podem nos governar têm que ser homens e mulheres de Deus. Que quando a gente olha para eles, a gente seja capaz de ver que Deus também pode agir através dessa pessoa. E não de pessoas que são totalmente contrários a Deus. No capítulo 33, nós temos aí Manassés, que se torna rei após de Ezequias, e ele vai inicialmente viver em uma desobediência ao Senhor. Vamos dizer, Manassés, ele nas suas práticas, ele vai aderir a uma idolatria extrema, que ela é praticamente pior a de Acaz. Então, nós estamos vivendo um pêndulo da história aqui, ao mesmo tempo que o pêndulo vai para um rei que segue os caminhos de Deus, o pêndulo volta para um rei que não segue os caminhos de Deus. Ou seja, Manassés, então, ele vai aderir a uma idolatria extrema. Contudo, após a captura pelos babilônicos, ele se arrepende, porque os babilônicos vão invadir Jerusalém e vão levar Manassés embora.
Então, quando Manassés é levado para a Babilônia, é preso, então o que ele faz? Ele faz uma experiência de conversão, de mudança de vida. Por isso, então, ele se arrepende e clama a Deus. E Deus ouve sua oração e Manassés retorna a Jerusalém, onde vai fazer as reformas religiosas. É justamente aquela experiência que certamente os nossos pais, nossos avós nos ensinaram ao longo da vida, que a gente procura Deus no amor, procura na dor. A experiência de Manassés é a experiência de quem, diante de uma situação de escravidão, diante de uma situação de se viver longe da sua pátria, longe do trono, longe da cidade, longe de sua nação e ser exilado, ele então clama a Deus. E aí que há o grande convite de conversão. Eu costumo dizer que os caminhos de conversão são esses: ou a pessoa se converte no amor ou se converte na dor. Mas Deus, independente do caminho que foi escolhido pela pessoa para poder fazer o seu encontro de conversão com Deus, o mais importante é que Deus sempre nos espera no momento da conversão. A conversão é sempre a oportunidade que Deus nos dá para podermos voltar. Seja porque fomos de maneira voluntária, nós mesmos fomos atrás de Deus, ou seja por vivermos uma experiência de que nós vivemos prejudicados e temos que recorrer a Deus. Deus, ele sempre está lá. Seja por aquele que vem pelo caminho do amor, seja pelo aquele que vem no caminho da dor, Deus sempre vai estar naquela bifurcação desses dois caminhos, esperando para poder receber com alegria. Por isso que Manassés, então, ele vai dar continuidade, então, às reformas religiosas em Israel, para justamente, porque justamente ele viveu essa experiência concreta de Deus. Fez um caminho de Deus. Por mais que foi o caminho da dor, mas ele chegou a Deus. E aí que ele vai fazer, então, a experiência religiosa. Capítulo 34. Josias, ele vai assumir o trono após Manassés e ele vai iniciar uma outra reforma religiosa que vai ser muito mais significativa. Porque durante a restauração do templo, foi encontrado no templo um livro da lei. Esse livro da lei que foi encontrado serviu para poder alertar Josias a ouvir a palavra da lei e promover uma renovação do compromisso com Deus e com o povo. Por isso, então, que Josias, ele, diante de uma reforma estrutural que é feita no templo, não uma reformazinha, uma pintura de parede, não, uma reforma estrutural mesmo que é feita no templo, é encontrado, então, um texto antigo da lei do Senhor. De forma que Josias entende que essa lei que está sendo dada a ele é justamente para poder que ele possa entender que Deus está entregando para ele o caminho que ele tem que direcionar o povo. Por isso que através dessas leis que aparecem para Josias como um sinal de alerta que Deus está dando para ele, é que Josias vai então conduzir o povo a um novo compromisso com Deus, um compromisso de fidelidade mais concreta. Por isso que o reinado de Josias, então, já no capítulo 35, ele vai se celebrar de novo uma grande Páscoa, a exemplo daquela que foi celebrada com Ezequias. Então, ele vai celebrar uma nova Páscoa, uma grande celebração em Jerusalém, seguindo as instruções que foram encontradas no livro novo da lei. Por isso, então, que as maiores celebrações que já vão ser registradas a partir desse novo reinado vão ser as promovidas por Josias. Capítulo 36, nosso último capítulo do segundo livro das Crônicas. Esse último capítulo ele vai falar sobre nós, sobre o último rei. Desculpa. Ele vai falar justamente sobre os últimos reis e sobre a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. O povo, então, ele continuou a desobedecer o Senhor e a paz. E apesar dos avisos dos profetas, finalmente, então, Jerusalém ela é destruída porque o povo se viu numa condição de infidelidade. Enquanto estava rezando esse texto, a primeira coisa que me veio na mente foi porque o povo vai justificar a destruição de Jerusalém pelos babilônicos como sendo um castigo de Deus. Ou melhor, como sendo um abandono. Deus nos abandonou. Só que eu me perguntava justamente isso.
Às vezes a gente, na nossa vida, a gente quer justificar muitas situações ruins que nos acontecem, e a primeira coisa é a gente dizer que é castigo de Deus. Ah, não, aconteceu essa coisa na vida de fulano, isso é um castigo de Deus que ele está recebendo. Mas nunca a gente se autoacusa em dizer que, não, isso que aconteceu é por conta do meu mau procedimento diante de Deus. Isso que está acontecendo é consequência do meu distanciamento da palavra de Deus. Isso é consequência do meu desvio moral e do meu desvio ético. Isso é consequência da minha falta de compromisso pessoal. A gente adora terceirizar a responsabilidade no fracasso. No fracasso, a gente adora colocar a culpa nos outros. É aquela experiência do Gênesis, né? Do Gênesis 3, no momento da queda. O Gênesis 3, o que acontece? Gênesis 3, aí a cobra vai lá, naquela época as cobras falavam, aí talvez enquanto umas e outras falam também, mas aí naquela época as cobras falavam, aí então a cobra vai lá e fala com Eva, não, como que da maçã não, tá? Do fruto, do bem e do mal, se vocês comerem deles, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Aí Eva cai na história da cobra, vai lá, come. Além dela comer, ela vai lá e dá para Adão. Aí depois Deus pergunta, o que aconteceu? Eu não falei que não era para comer? Aí Adão vai lá e fala, não, foi a mulher que o Senhor me deu que comeu do fruto e me deu. Aí Eva, não, porque o fruto que o Senhor proibiu eu comer foi a cobra que me enganou e eu comi. Se Deus tivesse perguntado para a cobra, certamente a cobra arranjaria uma desculpa a dizer, não, foi a formiga que falou para mim que esse fruto era bom. E a formiga dizer, não, foi o tamanduá que disse para mim que era bom. E por aí vai. Então, a tendência nossa é querer dar desculpas para os nossos fracassos. E a gente quer sempre colocar na conta dos outros. O que o povo de Israel faz no final do livro das Crônicas é dizer que Deus os abandonou. Só que o que acontece é que eles primeiro abandonaram a Deus. Então, tudo isso é reflexo das nossas escolhas. A gente tem que aprender a ser muito homem, muita mulher, para poder assumir as nossas escolhas. Porque ficar colocando a culpa em Deus não é relevante para nós. Deus não é culpado de nada. Deus é a solução de tudo. Ele não tem culpa de nada. Ele é a solução nossa. O que o povo de Israel faz? Deus nos abandonou. Por isso que os babilônicos invadiram e destruíram o templo e vão nos levar cativos. Aí não é porque Deus os abandonou. Quem os abandonou foi vocês que abandonaram a Deus. E certamente a Babilônia, a destruição do templo e serem levados para uma terra estrangeira é consequência de uma infidelidade, de não viver um compromisso. Por isso, o livro das Crônicas, ele termina aí, os últimos versículos do livro das Crônicas, lá no capítulo 36. Estou com a minha Bíblia aqui também. Só um segundo, deixa eu chegar lá. O capítulo 36, versículo 28, vai fazer o decreto de Ciro, que era rei da Pérsia. No primeiro dia do ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada por Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que proclamasse em todo o seu reinado, inclusive por escrito, o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me ordenou, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir uma casa em Jerusalém de Judá. Quem de vós pertence a todo o seu povo, que o Senhor Deus esteja com ele e suba até a cidade. Ou seja, o que nós ouvimos no final do livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, é a narrativa da libertação do exílio da Babilônia e da reconstrução do Templo de Jerusalém. Ou seja, em meio a tantas situações ruins, eu vou fazer recurso a uma santa da igreja, uma doutora, Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila diz que só Deus é capaz de, no meio de uma desgraça, tirar uma graça. Ou seja, diante de toda uma situação de exílio, de sentimento de abandono, de falta de esperança, Ciro aparece como uma figura quase messiânica. Tanto que Ciro é confundido com o Messias, o libertador.
porque o povo de Israel justamente estava na esperança de que um dia seria libertado. E Ciro aparece como esse enviado de Deus, não como Messias prometido, mas como um sinal de libertação e de esperança para o povo, para poder reconduzi-los de volta para casa. Encerramos, então, aquilo que nos cabe lá no livro das Crônicas. Vamos agora para a nossa segunda parte. Esse foi o Antigo Testamento. Vamos falar agora de alguns textos de 3 capítulos da... Vamos lá. Carta aos Romanos, do capítulo 13 ao capítulo 16. Vocês dão um instantezinho só para o Pato tomar uma água, que a garganta ficou seca. Tudo bem, Ariane? Maravilha, Fábio. São muitos conhecimentos, você está entregando muito. Nós estamos com a sala cheia aqui, várias pessoas. Tem gente tentando entrar, não estava nem tendo espaço, porque a plataforma aqui cabe no máximo 15. Tava, bom dia, Raimundo, Evânia, maravilha. O pessoal que está com a câmera aí pode abrir, que vocês vão aparecer um pouquinho aqui na tela. A gente está até pedindo o pessoal para entrar pelo YouTube, porque lotou aqui na plataforma, porque nós estamos na plataforma do StreamYard. Se você entrar no link, tem 2 links que você consegue aparecer na tela. Nós estamos no YouTube e estamos no Instagram. Todos conectados aqui no que o Padre Isaías está falando, está sendo forte, caindo muitas fichas, comparando com o nosso dia a dia, aqui, o perigo da arrogância, a importância de ocupar o seu lugar. Você tem que se posicionar, sim, mas se posicionar no seu lugar, não no lugar do outro, não em todos os lugares. Achar o seu lugar, você tem que seguir os processos, porque toda vez que a gente quebra processos, isso é arriscado. A nossa autorresponsabilidade, quando a gente coloca a culpa em Deus, às vezes até a culpa no inimigo, que o inimigo nem tem esse poder todo, e a gente está botando a culpa nele. Não, foi o inimigo que colocou isso aqui. Não, isso aí foi a sua negligência, sua ingenuidade. Às vezes que eu não cuidei da minha saúde. Eu não cuidei da minha saúde a vida inteira. Agora aconteceu isso, eu vou colocar a culpa no inimigo, vou colocar a culpa em Deus, e vou sair fora, vou virar o quê? Uma vítima, né? Vou ser um coitado da história. Aprender com as histórias que já aconteceram. E onde estão as histórias? Na Bíblia. Deus deixou escrito, Deus sempre quis que essa Bíblia fosse passada de geração em geração. Ei, passe de geração para geração. Escreve, eu vou dar uma pedra para Moisés, quebra a pedra, volta lá, pega de novo os mandamentos com Deus, sobe no Monte Sinai. Por quê? Porque Deus quer que fica passando de geração em geração. Então já está escrito. Por que a gente vai inventar roda? Por que eu vou inventar um jeito de criar filhos? Por que eu vou inventar um jeito de relacionar com as pessoas? Só preciso ler. Eu só preciso ser humilde o suficiente para ler a Bíblia e ver que está tudo escrito lá. E toda vez que eu preciso de um socorro, é só ir lá. Toda vez que eu estou vivendo um desafio. Gente, você está precisando de um consolo, você vai lá em Salmos. Lê Salmos, você vai ver quão consolado você vai ser. Ah, não, eu estou sendo perseguido. Davi foi perseguido. Não, eu estou passando por um desafio. Quantos desafios? Tem hora que dá vontade de escrever até um salmo, né? Não, eu vou escrever um salmo. Vou falar aqui, não, como é que tá a minha vida? Deixa eu conversar com Deus, ser ousado. Deus, olha como é que tá a minha vida aqui, ó. Olha para mim, tem de misericórdia. Estou vendo aqui a dona Isabel, lá de Isabel Rocha, minha amiga, lá de Brasília. Débora Simoni está com a gente aqui, a arquiteta mais famosa do Tocantins, da Casa Vogue. Nós estamos aqui com os padres que estão lá em Belém, no Círio de Nazaré, o padre Paulo, o padre Eudinei, estão lá em Belém, estão acompanhando aqui com a gente, o padre Isaías falando de crônicas. Toda vez que eu vou na palavra, eu consigo acessar coisas que já estão prontas e que eu tinha esquecido. A Bíblia, ela é o principal livro. Quantos livros nós estamos lendo e deixando de ler a Bíblia? Se a gente for colocar na biblioteca, uma vez perguntou para Rui Barbosa, quando ele foi inaugurar a biblioteca, aqui no Brasil, onde você vai colocar a Bíblia? Que lugar, que vocês vão pegadinha com ele, que lugar que você vai colocar a Bíblia? Que eu estou vendo essa biblioteca gigante aqui, Rui Barbosa, onde você vai colocar a Bíblia? Tipo assim, pode colocar em qualquer lugar. Aí o povo, ixi, tá desdenhando, como assim, em qualquer lugar? Você pode colocar a Bíblia acima de todos os livros, porque ela é a coroa da sabedoria de tudo que já foi escrito. Você pode colocar a Bíblia lá escondido, na última prateleira, lá atrás, porque ela mesmo assim vai continuar brilhando. A sabedoria que Deus colocou lá vai brilhar. Você pode tentar esconder ela, porque ela vai aparecer.
ela está aí passando de milênios e milênios e trazendo a nós esse aprendizado. Então, parabéns para você que decidiu ler a Bíblia, seguir essa caminhada. E eu quero saber quem que vai ganhar a próxima medalha, porque eu terminei a minha leitura da Bíblia inteira. Quem que vai ser o próximo? Quem vai terminar depois de mim? Já foi dada a largada. E aí, Raimundo, como é que tá essa leitura? Como é que tá, Ivone? Eu acho que eu tenho um palpite, acho que vai ser minha mãe. Minha mãe tá bem no final. Eu acho que a próxima medalha vai ser dela. Padre, tá com você a palavra. Tudo bem, muito obrigado, Ariane. Deu tempo para de correr, beber um copinho d'água. Pois bem, na nossa parte da nossa leitura dessa semana, em relação ao Novo Testamento, nós ouvimos então e rezamos capítulo 13 a 16 da Carta aos Romanos. Vou falar um pouquinho justamente sobre cada uma, para a gente também ir caminhando também para o finalzinho também. Esse capítulo 13, a primeira coisa é que Paulo vai falar da relação dos cristãos no Estado. No Estado, porque Paulo ele prega que existe uma submissão às autoridades civis. No capítulo 13 aos Romanos, fica muito claro que existem autoridades que foram instituídas por Deus. Ele vai incentivar, então, que os cristãos paguem os impostos, a respeitarem as leis civis, para não resistirem às autoridades, para que as autoridades, ao mesmo tempo, vai dar uma orientação sobre as autoridades, para que as autoridades possam ter sobre si a compreensão sobre a lei de Deus, e ao mesmo tempo menciona que o amor ao próximo é o fundamento da lei e que devemos viver de maneira digna, como se estivéssemos na vivência concreta da luz. Por isso, então, quando a gente fala, às vezes, de campos até mesmo da lei civil e tudo, às vezes a gente fala assim que na compreensão do Estado, a gente fala, não, mas tal pessoa eu não elegi, não me representa, eu não gosto desse candidato que foi eleito, e isso e aquilo outro. E, ao mesmo tempo, quando Paulo vem falar sobre essa submissão sobre as autoridades do Estado, porque foram elas instituídas por Deus, Paulo ele tem uma compreensão de que a autoridade civil instituída por Deus é aquela que em tudo preza pelo bem dos cidadãos. Então, quando uma autoridade não faz o bem que deve aos cidadãos, então o grande confronto então de Paulo é porque essa autoridade ela não é legítima de Deus. Por isso então que ele vai logo apontar para nós que o cumprimento da lei é o amor ao próximo. Se uma pessoa que tem uma função de uma autoridade civil, seja legislativa, judiciária, legislativo, executivo e judiciário, na compreensão dos três poderes da República para nós hoje. Se ela não coloca o amor ao próximo na frente das decisões e o temor a Deus, então aquilo que Paulo apresenta é justamente que nós devemos nos colocar submissos a essas autoridades, mas que essas autoridades também têm que se colocar submissas a Deus, no respeito, no temor a Deus, e em relação ao próximo, a nós que somos, vamos dizer assim, na compreensão monárquica, súditos, ou que estamos sob o cuidado dessas autoridades, nessas esferas, vamos trazendo para a nossa realidade da República. Então, essas pessoas têm que ter o quê? Amor ao próximo. Decidir através da lei no amor ao próximo. Talvez não vai pegar aplicar todos os mandamentos na forma de reger e de governar, mas se for capaz de colocar o primeiro mandamento, que é o amor a Deus, e o ensinamento do amor de Jesus, que é o amor ao próximo, então essa relação já vai estar muito bem selada e muito bem estabelecida. Por isso, capítulo 14, nesse capítulo, Paulo, então, ele vai abordar a questão sobre a liberdade cristã na aceitação dos irmãos de diferentes convicções, especialmente em relação à alimentação, ao respeito ao dia sagrado de descanso. Ele encoraja os cristãos a não julgarem uns aos outros por suas considerações, pelas suas práticas pessoais. A ideia central é que cada um deve agir conforme sua consciência e não causar tropeço na vida do irmão. Nas nossas experiências, com certeza, de vida, muitas vezes a gente se encontrou, às vezes, na situação de ver pessoas que são literalmente, algumas vezes, são pedras de tropeço mesmo. Tem gente que gosta de atrapalhar o caminho dos outros. É igual aquele poema do... esqueci o nome do autor, gente.
Esqueci o nome do autor. Qualquer coisa vocês comentam aqui, ajuda o padre. O padre esqueceu. Drummond, lembrei. Drummond de Andrade, o poema da pedra. Aí, então, ele escreveu uma pedra no meio do caminho. Aí, aquele poema tem... Os professores fazem mestrado em fazendo análise daquele poema. E um dia, um grupo de mestrandos de uma universidade brasileira se encontrou com ele, né, quando estava vivo ainda e tudo, e perguntaram para ele, aquela pedra que o senhor falou no poema, aquela pedra era o quê? Não, aquela pedra eu acho que é isso, outro respondeu, eu acho que é aquilo outro, não sei o quê, mas é uma crise existencial que o autor estava vivendo. Aí ele respondeu, não, é simplesmente uma pedra. Aí ele, mas a pedra não quer dizer nada, não, a pedra quer dizer que ela é uma pedra, simplesmente uma pedra. Vocês não precisam colocar muito recheio no bolo, não. O que mais importante do bolo não é o recheio, é o pão. Então, a gente tem que aprender também que a gente tem que ver as coisas mais óbvias da vida também. Quando Paulo fala isso no capítulo 14, Paulo está convicto que na comunidade tem gente diferente. Na empresa tem gente diferente. Na escola tem gente diferente. Na igreja tem gente diferente. Todo mundo é diferente do outro. Só que se a gente começar a querer fazer grupinhos de pessoas que pensam igual a gente, isso não contribui para nada. O que contribui eu reunir um grupo de homens e mulheres que pensam igual a mim? Ou seja, é justamente para poder me autolegitimar naquilo que eu já sei. Isso não vai me ajudar a crescer em nada. Isso não vai me ajudar a ser um ser humano melhor em nada. Isso simplesmente vai fazer um afago no meu ego, um carinho na minha vaidade. Só isso. O que isso vai me fazer crescer? O que isso vai me tornar uma pessoa melhor? É a experiência com os diferentes que nos tornam melhores. É a convivência com aquilo que é diferente, é ter que perceber uma cultura diferente, uma realidade de vida diferente. Tudo isso é importante para que a gente possa ver com muita clareza que é com os diferentes que a gente tem a oportunidade da gente crescer e se tornar melhor. Enquanto a gente estiver ocupado em querer formar grupinhos, conselhos, que às vezes nas nossas realidades de igreja, de comunidade, de empresa, de faculdade, a gente gosta de formar grupos de pessoas que só pensam igual a gente. Isso não nos agrega, sinceramente, nada. Só legitima aquilo que a gente já sabe, que a gente acredita. Porque todo mundo está pensando a partir da mesma esfera, não tem nada diferente que traz. E a pior coisa, não consegue fazer uma autocrítica. Pessoas que não conseguem fazer uma autocrítica são pessoas perigosas. Porque elas podem estar o mais erradas que for. Se que na cabeça delas elas estiverem certas, elas condenam até Jesus à morte de novo, por convicções pessoais. Enquanto a gente estiver fechado em nossas convicções pessoais, a gente estiver pensando justamente que a gente só está ali para poder confirmar cada vez mais os nossos propósitos, a gente também não vai se abrir a possibilidade de ouvir uma crítica de outra pessoa que quer também o nosso bem. Por isso, capítulo 15, Paulo vai falar sobre a unidade entre os crentes, entre os cristãos. Ele destaca que tanto os judeus quanto os gregos são chamados a glorificar a Deus. Ele vai mencionar o seu ministério entre os pagãos, entre os gentios, e expressa o seu desejo de voltar a Roma para poder encontrá-los novamente. Ou seja, Paulo, então, nesse capítulo 15, ele está falando diretamente para a comunidade, falando assim, olha, todo mundo, independente de ser grego, de ser judeu, de ser pagão ou de ser circuncidado, todo mundo aqui é filho de Deus. Todo mundo aqui é amado por Deus. Todo mundo aqui é filho de Deus e pronto. O mais importante, o maior título de nobreza que pode ser dado na face da terra é o título de ser filho de Deus. E não é por ser judeu, não é por ser grego, que esse título nos pode ser tirado ou fazer com que ele não seja de importância. Ele é importante e é muito importante para todos nós. A primeira condição que nos é dada é a condição de filho de Deus. Por isso que a gente é batizado. A gente é batizado para quê? Para ser filho de Deus. Filho e filha muito amado de Deus. Então, não pode existir indiferenças entre nós. O que tem que existir para nós é uma questão de unidade. São João Paulo II, que a Igreja Católica venera como santo, traz para nós uma frase muito bonita que São João Paulo II dizia: aquele que nos une, Deus, é maior do que tudo aquilo que pode nos separar. Ele falou isso num encontro ecumênico entre todas as religiões no Vaticano. Aí ele falou, olha,
Todos nós estamos aqui reunidos, mas aquele que nos une aqui hoje, Deus, é maior do que tudo aquilo que pode nos separar. Existem muitas coisas que podem nos separar. Opiniões políticas, doutrinas, tradições, segmentos doutrinários e práticas de fé. Tudo isso pode nos separar, mas um só é aquele que nos une. Paulo, nessa mesma perspectiva, quer chamar a gente para a unidade. Por fim, no capítulo 16, este capítulo, Paulo, então, ele faz a saudação final, faz um agradecimento, principalmente a Priscila e Áquila. É importante a gente destacar que Priscila é a primeira diaconisa da igreja. Na igreja católica, atualmente, nós não temos mulheres na função de diaconisas, mas ao longo da história da igreja, nós tivemos aí Priscila, que junto com seu esposo exerceu o ministério de diáconos. Priscila foi a primeira diaconisa da igreja. E Paulo, então, faz questão de saudá-los, cumprimentá-los e agradecer pela acolhida enquanto Paulo esteve com eles. Amém, gente. Agora, doutora Ariane, vamos conversar um pouquinho, doutora Ariane? Uau, uau. Tô anotando, tô com a caneta aqui, porque caiu ficha aqui na empresa. O que é isso? Unidade, aquilo que nos une, mais forte que é maior do que aquilo que nos separa. É forte. Tô anotando aqui os grupinhos iguais. Meu Deus, eu bichei a carapuça aqui. As panelinhas, o grupo do Bolinha e da Luluzinha. Zero. Então, toma ali do meu ego. Temos que ter cuidado com isso, de querer só aquele pessoal que só bate palma pra gente, que só pensa igual a gente. Gente que pensa igual a gente não precisa estar com esse pessoal o tempo todo, não. A gente tem que prezar por ter gente que pensa diferente da gente. Uau. Hoje também, né, doutora Ariane, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Eu gostaria de dedicar uns minutinhos finais para poder falar também. Sei que nós estamos num ambiente em que nós estamos reunidos tanto em várias denominações, mas a palavra de Deus é que nos une. Nossa Senhora, ela aparece na palavra de Deus. O evangelho hoje, que nas igrejas católicas se lê em todo mundo, é o evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 17, as bodas de Caná. É muito importante porque Maria, ela não realiza um milagre, Maria, ela é uma intercessora. Intercessão é diferente de mediação. Mediador é só Jesus. Intercessor é aquilo que os santos, na teologia católica, que Nossa Senhora realizam. Quando a gente fala de Nossa Senhora, primeiramente, a gente não pode ir atrás de coisas muito grandiosas. Eu começo dizendo que, primeiro, para a gente poder compreender Maria como mãe de Jesus, a gente tem que ir atrás das coisas mais simples. É que, primeiramente, ela é uma mulher de Nazaré. É uma mulher simples, que foi escolhida por Deus na sua pobreza. Primeira coisa que a gente tem que ver em Nossa Senhora é isso. Depois ela vai receber diversos títulos, honrarias. É como se a gente pudesse... Ariane, como seu esposo te chama? De amor. Os funcionários lá na Fazendão, como eles te chamam? De doutora. Como o seu Aurelino te chama? De Ariane. Então, são diversas formas de tratamento que você recebe de pessoas diferentes, porque estão com vínculos diferentes empregados a você. Se você, o porteiro do condomínio, como é que ele te chama? Dona. Tá vendo? Então, os níveis de relação nos aproximam cada vez mais com títulos diferentes. Nossa Senhora tem 1000 títulos. Por quê? Porque são formas de homenagem que foram dadas a ela. Da mesma forma que as pessoas que convivem com você ao longo do dia a dia, meu irmão, minha irmã que está aqui, te homenageiam de forma diferente, seu marido te chama de amor, ou te chama de bem, seu filho te chama de mãe, o seu funcionário te chama patroa, o moço o porteiro do condomínio chama senhora. Aí, então, tudo isso são títulos. Títulos esses que Maria também recebeu por conta da importância que ela tem. Qual a importância de Maria? Ser mãe do Filho de Deus. Essa é a importância dela. Ao longo da história, a Virgem Maria apareceu diversas vezes. E para nós aqui no Brasil, ela apareceu de uma maneira muito simples. Nossa Senhora, ela aparece para nós no Brasil em 1717, nas margens do Rio Paraíba do Sul, na altura da cidade hoje que nós chamamos de Aparecida do Norte. E é bonito para nós porque Nossa Senhora ela apareceu em diversas realidades no mundo.
Mas em Aparecida, ela é encontrada porque os pescadores, diante de uma visita que iriam receber de um comendado imperial, eles jogam a rede para poder fazer a pesca, porque era um dia de sexta-feira, e na tradição católica, às sextas-feiras não se come carne, de preceito, não só na sexta-feira da paixão, mas é recomendado que nas sextas-feiras não se coma carne, os católicos não comam carne, em reverência ao dia de memória da paixão do Senhor, a sexta-feira da paixão. Então, jogaram as redes no Rio Paraíba e eles não conseguiam pescar, não estava tendo peixe. O rio não estava para peixe, podemos dizer assim. E eles jogam as redes e por várias vezes não pescam. Em uma das últimas tentativas, eles jogam a rede novamente e eles apanham o corpo de uma imagem, de uma santa. As águas do Rio Paraíba são águas escurecidas, barrentas, com um barro bem escuro. Essa imagem, ela vem de corpo. Depois eles jogam uma segunda vez e a imagem vem com a cabeça. E a imagem ficou completa, corpo e cabeça. Certamente, primeiro aí, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é justamente que o que Deus queria unificar nos brasileiros através dessa imagem é que o coração, o corpo, o coração e a cabeça, a inteligência, a sabedoria estivessem unidos em um só lugar. Certamente é uma denúncia de que a reflexão e o coração estavam separados. Por isso que a imagem é encontrada com o corpo e a cabeça separados, porque o coração e a cabeça não estavam em perfeita harmonia dos brasileiros. Lembrem, 1717 nós estávamos do auge da escravidão no Brasil. E Nossa Senhora aparece negra. É uma denúncia que Nossa Senhora faz. Porque alguns estavam com o terço na mão, mas a mesma mão que segurava o terço e rezava para a Virgem Maria também chicoteava o lombo dos escravos. E Nossa Senhora, de repente, a imagem da padroeira, da mãe dos brasileiros, aparece para nós negra, para poder fazer uma denúncia. Certamente para nós, um pouco mais, na nossa realidade de América Latina, Nossa Senhora ela tem uma profecia muito próxima com as pessoas mais excluídas. E eu gosto muito de dizer isso, que para nós, no período da escravidão, Nossa Senhora apareceu para nós como uma negra. Mas para os mexicanos, no período da escravidão dos indígenas no México, Nossa Senhora de Guadalupe aparece com traços indígenas, a Juan Diego. Então, na América Latina, Nossa Senhora ela aparece de uma maneira muito exclusiva, fazendo uma denúncia, assumindo o lugar das pessoas que mais sofriam naquele momento da história. Em Guadalupe, no México, ela se veste com os traços de uma indígena. No Brasil, no auge da escravidão, ela toma as vestes, a cor negra, para poder tomar o lugar daqueles que sofriam a escravidão no Brasil. Um pouco mais para frente, é bonito a gente ver que depois da pesca da imagem, acontece o encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, acontece uma pesca milagrosa. Então, com isso, Nossa Senhora, então, o primeiro milagre que ela realiza é esse milagre bonito do milagre da multiplicação dos peixes, da pesca milagrosa. E quando a gente olha para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, logo no início eu falei algo interessante também, porque lá em 1970 e alguma coisa, eu não estava vivo ainda, alguns de vocês estavam, mas a Basílica Nacional foi invadida e entraram na Basílica e pegaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida, roubaram ela do nicho e jogaram ela no chão, e a imagem se espatifou em 1000 pedaços. Naquela mesma época, nós ainda estávamos sob ditadura militar ainda no Brasil, mas mesmo o presidente da época declarou um luto oficial de 7 dias, porque não era só Nossa Senhora, a figura divina de Nossa Senhora que tinha sido quebrada, mas Nossa Senhora também é um símbolo nacional. Recordem-se bem que quando o momento que a imagem da Nossa Senhora Aparecida ela é despedaçada, ela é quebrada, é como se estivesse quebrado um dos maiores símbolos, é como se tivesse queimado a bandeira do Brasil na Praça dos Três Poderes. É algo similar. Só que a capacidade da unidade que Nossa Senhora Aparecida tem sobre os brasileiros causou uma comoção a nível nacional no Brasil. Até hoje nós ainda temos as reportagens do Jornal Nacional ainda, depois você procura aí no YouTube,
porque isso provoca uma comoção muito grande, porque para os católicos é a mãezinha do céu. Para aqueles que não são católicos, mas de maneira civil, somos todos cidadãos brasileiros, é um símbolo nacional que une todos, que convergem todas as fés, ao mesmo tempo convergem todas as pessoas, não só por um vínculo religioso, mas por um vínculo afetivo com um símbolo nacional que Nossa Senhora ocupa. Quando houve, antes do início da proclamação da República, a República é de 1889, a princesa Isabel, ela era a sucessora ao trono, era a futura imperatriz do Brasil, e com o avanço da República, dos movimentos republicanos, a gente às vezes lê os livros de história do Brasil, a gente acha que a República aconteceu a 15 de novembro e não proclamou a República. Não foi uma coisa assim, não foi assim, não. Calma. Tem um processo, tem grupos republicanos fazendo protesto, manifestando, é todo um processo. E a princesa Isabel, sabendo de tudo isso, né? De todo o processo que se estava desenvolvendo, então, o que ela faz? Ela chega a Nossa Senhora Aparecida, ela vai até Aparecida, que ainda não chamava Aparecida ainda, que não era nem cidade, e ela diz, se eu não me sentar no trono como imperatriz do Brasil, eu te peço que a senhora sente perpetuamente no trono do Brasil e que a senhora reine sobre o povo brasileiro. E o manto que reveste, o manto oficial de Nossa Senhora Aparecida, foi dado pela princesa Isabel, e a coroa foi feita com as joias que ela mandou derreter para poder coroar Nossa Senhora Aparecida. O título, então, mesmo com a queda da monarquia no Brasil com a República, a única monarca instituída pelo Brasil de monarquia cedida é Nossa Senhora Aparecida. Por isso que a igreja não deixa de dizer que ela é rainha e padroeira do Brasil. É o único título monárquico que nós temos ainda no Brasil, é a da padroeira do Brasil. A igreja que deu esse título de rainha, não. Um dos últimos atos daquela que era a legítima sucessora da herança da monarquia real no Brasil antes da República era dessa mulher. E ela transmite para Nossa Senhora Aparecida esse lugar de honra e de distinção para que ela pudesse ser a rainha do povo brasileiro e se sentasse no trono perpétuo do Brasil. Por isso que hoje, no dia de hoje, toda vez que eu vou a Aparecida, agora falando por fim, uma experiência de fé, toda vez que eu vou a Aparecida, eu gosto muito de ficar olhando para aquela imagem, mas eu cheguei a um momento da minha vida de fé que quando eu vou e por passar de frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu gosto de ficar olhando para os olhos das pessoas que olham para Nossa Senhora. Ao invés de olhar com os meus próprios olhos, olhar diretamente para a imagem, eu acho mais bonito olhar nos olhos, a imagem nos olhos das pessoas, o reflexo da imagem Nossa Senhora Aparecida nos olhos das pessoas. Porque, ao mesmo tempo, a gente vê a expressão de fé daquelas pessoas que passam ali de frente à padroeira do Brasil, trazendo agradecimentos, pedidos, sinais de devoção, agradecimentos por bênção. Então, eu sinto abastecido com a fé quando eu olho para o reflexo da imagem Nossa Senhora Aparecida nos olhos das pessoas que olham para ela. Minha experiência de fé com Nossa Senhora é que eu sinto mais fé. Ao invés de olhar diretamente para ela, quando eu vou no Santuário Nacional, é olhar nos olhos das pessoas que, cheias de fé, olham para ela. Porque eu vejo olhos lacrimosos de gente que pede com muita humildade, de gente que faz uma experiência verdadeira de fé, de pedir a intercessão da mãezinha Aparecida para que ela possa certamente nos interceder. Hoje é dia da padroeira do Brasil e hoje também é dia das crianças. Rogar a Nossa Senhora e ao bom Jesus, o bom Deus, que possa estar abençoando a todos nós que somos brasileiros nessa grande missão de sermos povo, independente de nossa religião, de sermos católicos, sejam protestantes, diversas outras denominações. Vejo Nossa Senhora como um sinal da unidade nacional. Não é só a mãe de Deus, é mãe de Deus, claro, mas com o título de Aparecida, a gente olha claramente para ela como símbolo da unidade dos brasileiros também. Nossa Senhora é um símbolo nacional que pode nos unir ainda. Amém, Ariane. Amém, amém. Que lindo, Padre, que sabedoria vindo dos céus. O que nós recebemos aqui hoje, para mim, foi algo inédito, de uma maneira tão completa. O Senhor colocou de uma maneira
coesa toda a história de Nossa Senhora. Eu sabia os pedaços e partes, e o Senhor colocou um todo, entregou um todo para nós aqui, de uma maneira doce, leve, cheia de graça. Quantos comentários aqui, meu pai e a mãe estavam falando que tinham sede de ouvir essa história de uma maneira tão linda, ainda nosso Anjo Guadalupe, que eu também não sabia, o Senhor foi colocando isso para nós, trazendo conhecimento, solidifica a nossa fé, traz ainda mais fortalecimento, respeito por tudo. Então, que lindo que foi, minha avó aqui comentando também, que lindo que foi esse momento que nós vivemos aqui hoje, de unidade, de respeito, de independente da religião. Nós temos Maria como a mãe de Jesus, escolhida nessa simplicidade, nessa pureza, e que nós temos muito que aprender com o que Maria fez, com o sim que ela deu. E, Padre, gratidão enorme pelo que o Senhor entregou aqui hoje. Quantos conhecimentos, quantos aprendizados, mudança de vida. Isso apenas 1 hora. E eu tenho aqui em primeira mão uma notícia para vocês, que eu vou dar. Que nós tivemos aqui, mais uma vez, uma ousadia de fazer um convite para o padre. Meu sogro, o senhor Elino, foi lá e me apoiou, falou assim, conta comigo que nós estamos juntos nessa. O que nós vamos fazer aqui pela primeira vez no programa Bíblia? Dia 26 de outubro, no nosso sábado, às 9 horas, nós estamos todo sábado ao vivo, mas agora nós vamos estar de maneira o quê? Presencial. Uau! Nós vamos entrar dia 26 de outubro, daqui de Palmas, com o Padre Isaías, que vai vir de Goiânia para apresentar o programa da Bíblia de maneira presencial na sede da nossa empresa, na indústria da Fazendão, e vai ter o quê? Plateia. Nós vamos estar transmitindo com o padre presencialmente, ao vivo com plateia. Sintam-se todos convidados para estarem nessa plateia, lá na indústria da Fazendão, dia 26 de outubro, às 9 horas. Você vai poder levantar a sua mão, fazer perguntas, interagir. Vai ser super interessante. Vão ter cadeiras lá para vocês sentarem. E você que não tem condições de vir aqui, vai ser transmitido para você. Você vai receber em casa, ao vivo, em tempo real, pelos nossos canais de transmissão. Então, eu quero agradecer ao meu sogro por ter permitido a gente realizar isso. Agradecer ao Padre Isaías pelo sim, pela sua disposição, pelo seu deslocamento, de sair, de largar a sua paróquia. O senhor tem todos os compromissos, nós estamos olhando os horários do padre, porque os horários do padre são justos, ele tem muitas missas para celebrar e não pode deixar a paróquia, ele está com um horário justo, mas ele vai entregar aqui para nós esse programa de maneira linda, vai trazer essa bênção de maneira presencial. Então, padre, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu sim, e que Deus continue fazendo maravilhas através do Senhor, porque o Senhor é um instrumento afiado na mão de Deus. O seu sacerdócio é lindo, a sua unção, essa unção que Deus colocou sobre você, essa autoridade que Deus te deu aqui na terra, tá fazendo maravilhas, e tá só no começo. Gente, o padre tá só começando, porque ele tem o quê, padre? 7 meses de padre? É isso? 7 meses, vou fazer 8 esse mês. 7 meses. Olha, uau, Ariane, 8 meses. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Estou muito feliz. Daqui a alguns dias nós vamos nos encontrar, vou te conhecer pessoalmente agora. Estou muito feliz com essa oportunidade que eu estou recebendo. Como eu disse para você, esse é um privilégio espiritual que eu estou tendo de poder estar aqui com esse grupo de homens e mulheres que têm sede da palavra de Deus. Vou estar pessoalmente aí para poder conhecer, para a gente poder fazer esse bate-papo presencialmente, com a interação das pessoas, perguntas, conversa. Vai ser um dia da gente poder estar literalmente cada vez mais. A gente já está na presença de Deus, mas a gente se colocar mais na presença de Deus para que Ele possa cada vez mais derramar as suas bênçãos e suas graças. Desde já, conte sempre comigo, Ariane, para aquilo que precisar. Eu sinto cada vez mais e tenho cada vez mais a confirmação que Deus vem usando a Fazendão para poder levar a palavra de Deus, para poder trazer cada vez mais iluminação dessa palavra na vida de tantos homens e mulheres que são sedentos dessa palavra de Deus. Por isso, eu peço muito que Deus abençoe a você, abençoe a Fazendão, abençoe todas as pessoas de bom coração e de boa fé, que através desse programa, do Lendo a Palavra, Lendo a Bíblia, em um ano juntos, estão sendo abençoados para que sejam cada vez mais fortalecidos por essa palavra e que você nunca desista desse projeto de evangelização que você começou. O ano vai terminar, Ariane, mas não é porque o ano termina que a gente terminou de ler a Bíblia. Você vai poder continuar esse projeto novamente. Às vezes a preocupação de quem termina de ler a Bíblia mas aí quer dizer, o programa vai parar? Aí, não, você
continue, porque olha o quanto de pessoas que são atingidas por esse sinal profético da presença de Deus que você realiza. Eu só posso agradecer a Deus porque Deus é que te inspirou esse carisma e esse propósito para você estar aqui hoje, trazendo para nós essa possibilidade da gente estar falando da palavra de Deus. Eu me sinto muito honrado, como padre, de poder saber que existe um ambiente como esse que eu posso vir aqui para poder falar da palavra de Deus para pessoas que têm o desejo e a sede dessa palavra. Eu estou muito feliz, muito obrigado por esse carinho, pela acolhida e por esse privilégio espiritual que você vem me concedendo, junto com o seu Aurelino. Amém. Glória a Deus toda honra e toda glória. Muito obrigado, Padre. Que lindo. Quero agradecer aqui o nosso supervisor de marketing da Fazendão, Leandro Felipe, porque ele que todos os sábados, de maneira voluntária, se levanta, organiza tudo para nós, para isso acontecer, esse cenário lindo, tudo ele que organiza. E ele vai estar organizando. Você que quer sentar nessa plateia, Lúcia Rogéria, quero ver meus pais. Pessoal, vamos já dando os nomes, vai mandando aqui no Instagram que você quer a sua cadeira. Reserva minha cadeira que eu quero estar lá presencial, conhecendo o Padre Isaías. Muita gente perguntando a sua paróquia, a desembargadora Dorinha, lá de Goiânia, perguntando, Ariane, que paróquia que eu encontro o Padre Isaías? Eu quero conhecê-lo, quero estar presente lá na missa dele. A minha paróquia é a paróquia Santa Rita de Cássia. Ela fica no Parque Santa Rita, na saída para Guapó, ao lado da BR 060. Maravilha. 060. Quem está em Goiânia, minha amiga Vânia, pessoal de Goiânia, tá aí a dica. Que lindo, pessoal, estou muito feliz. Aqui, ó, a Lúcia está aqui, eu irei com certeza. O pessoal já confirmando a presença, meu amigo Pedro Correia agradecendo aqui tudo que está acontecendo. Gente, vamos nos levantar, vamos trazer mais pessoas para esse movimento. Você está aqui, você está recebendo, você está vendo o que está transformando na sua vida. Vamos chamar mais gente. Tem amigas minhas distribuindo Bíblia, a gente está vendo toda hora foto. A minha Ariane, eu entreguei a Bíblia para uma amiga, mudou a vida dela. Seu Gaspar sempre também distribuindo Bíblias. Seja também o embaixador do movimento, distribua Bíblias, distribua link, chame para entrar no Instagram, chame para estar presente aqui no sábado. Tem muita gente assistindo gravado, porque não consegue às vezes no sábado, mas assiste gravado. A voz do Padre fica ecoando aqui. E que lindo! Isso aqui não é da Ariane. Isso aqui é de Deus, isso aqui é de vocês, isso aqui é para vocês, isso aqui não é sobre mim, isso aqui é sobre Deus. Toda a honra e toda a glória para Deus. Então vamos em frente, obrigado pelo apoio de vocês, isso acontece porque vocês estão aqui apoiando, porque vocês estão aqui assistindo, e vamos em frente que vai ser lindo dia 26. Padre, muito obrigado. Essa explicação de Nossa Senhora, que dia lindo, dia das crianças, Nossa Senhora Aparecida, que nós recebemos aqui, foi maravilhoso. Obrigado pela sua bênção, pela sua autoridade, pela sua unção, validando o nosso projeto. Gratidão enorme. Muito obrigado, Ariane. Vamos então nos despedindo. Eu estou ali com 3 comunidades, cada uma fazendo movimento com as crianças. Cerca de mais ou menos 700 e poucas crianças que estão pula-pula, brincando, piscina de bolinha, cachorro-quente, aquela coisada toda. Aí agora eu vou ali, então, agora que eu tenho que passar em cada uma dessas festas crianças para poder abraçá-las. Hoje é o dia delas. É claro que o dia das crianças, dia dos pais, dia das mães, é todo dia. Mas hoje, de maneira especial, é dia de um carinho a mais pelo cuidado e a proteção dessas crianças. Muitas vivem em situação de vulnerabilidade social, afetiva, familiar, e às vezes para muitas delas o que elas têm de maior amparo e cuidado é da igreja. Então, é o momento então que o padre, além do dia a dia, mas hoje um dia mais específico, vai lá para poder dar um presentinho, fazer um carinho, agradecer pelo dom da vida delas. Amém. Obrigado por ter parado toda a sua agenda num dia desafiador para a Igreja Católica, Padre. Eu sei Nossa que Senhora, deu para poder conciliar muito bem. Daqui a pouco uma carreata, umas 3 missas, mas vai acontecer tudo. Deus abençoe tudo, Deus gosta desse movimento, quer ver a gente trabalhando. Exatamente. Para a gente poder encerrar, eu queria convidar todos a gente rezar junto a oração que o próprio Jesus nos ensinou. É a oração do Pai Nosso, é a oração da unidade, a oração que une todos os cristãos no mundo todo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Ariane, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam no dia de hoje. Um forte abraço e que as bênçãos e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre a vida de cada um de vocês. Amém. 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 Obrigado, Padre. Até dia 26, mas sábado que vem nós continuamos. Sábado que vem tem programa.
Só que o padre volta dia 26, tem mais. Quem ficou com gostinho de falar mais, 26, tem mais. Daqui 15 dias a gente se encontra. Yes, maravilha. Tchau. Bom sábado, pessoal. Gratidão.